Chegou a sua vez. Obrigado, querido. Que honra, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos retornando a esta casa, da qual o Senhor nos fez começar a amar este povo da Igreja Pentecostal Plenitude da Graça. Pastor José Júnior, ou é Júnior José? José Júnior. Deus abençoe o senhor e a pastora Tatiana, aos obreiros desta igreja, meu amigo Lucas. Deus abençoe a todos vocês aí da sonoplastia, toda a família do nosso pastor, incluindo a minha amiga, irmã Marta virou amiga, viu? Marta é uma bênção. Deus abençoe a querida, como também todos os irmãos do pastor e toda esta família, como o Miguel e o amigo Miguel. Miguel está aí? Está não, né? Grande Miguel, Deus abençoe todos vocês. Hoje eu tive a honra de trazer a minha esposa comigo, missionária Elaine Boroni, estar ali. Fique de pé, minha filha, a mulher mais linda do meu mundo. E meu filho Gease e Ana Helena. Cadê a Ana Helena? Está na sala das crianças. Hoje eles puderam estar conosco. Nós viemos juntos adorar a Deus nesta noite. Se você está feliz, diga glória a Jesus. Deus abençoe. Pegue a sua Bíblia, por favor. A minha alma foi tocada aqui quando eu cheguei. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. E nós iremos fazer a menção do texto que está no versículo de número 29. Evangelho de Mateus. Se puder ficar de pé, por favor, coloque-se sobre os seus pés. Você já estará sentando. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus e o versículo de número 29. Meu amigo do som aqui, Deus abençoe, é um prazer revê-lo, viu? Deus abençoe vocês da banda aqui, é uma bênção. E o versículo 29 que diz assim: todos encontraram, digam glória a Deus. Diz o texto: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olhe para o olho, olhe no olho desse irmão que está ao seu lado e diga assim: é hoje que vai começar uma nova caminhada, uma caminhada de sobrenatural, uma caminhada por cima das águas. Você crê nesta palavra? Jogue a mão lá em cima, feche os seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, é no teu santo nome, Senhor, que eu te peço que a tua graça nos envolva neste momento e o céu baixe neste endereço, porque eu sinto que o teu trono parou aqui hoje. Sim, meu Deus, aqui está a tua glória em nosso meio. E assim como tocaste-me, assim como a minha mente foi trazida para este texto, eu acredito que hoje barreiras serão rompidas, as ondas se quebrarão e haverá uma manifestação do sobrenatural para a honra e para a glória do nome de Jesus. E a igreja diz: tome o seu assento e me empreste a sua atenção, por favor. Esta palavra acontece num dia especial, aonde Jesus estava vivenciando uma experiência que para os seus discípulos vai ser uma novidade muito grande. Este texto vem no momento
em que Jesus estava saindo para encontrar-se com os seus discípulos. Ora, o texto nos diz que Jesus estava com eles numa daquelas tardes especiais, nas regiões de Cafarnaum, e quando Jesus estava obrigado ali com eles, fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas, o povo estava com Jesus, já faziam alguns dias, e ninguém saía de perto dele. Diz a Bíblia que o povo estava vivenciando a multiplicação, que vai ser a primeira multiplicação dos pães. Depois que ele multiplica pão no deserto, ele já estava curando, e agora ele vai multiplicar pães, porque ele percebe que o povo estava com ele e ninguém saía de perto dele. Já era tarde, estavam no deserto, e ele não queria deixar a multidão voltar sem nada para casa. Então ele vai fazer outros milagres. Ele já estava curando cego, ele já estava curando aleijado, surdo, mudo. Mas agora ele vai olhar para os discípulos e vai perguntar: o que é que vocês têm aí? Trazem pão para ele. Trazem pão e trazem peixe. E ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Então o povo fica ainda mais saciado, porque além de milagres espirituais, além de curas físicas, existem milagres providenciais. Ele vai cuidar da ferida, ele vai cuidar da necessidade biológica e fisiológica. Ele vai trazer pão para quem tem fome e vai dar saúde a quem está doente. É muito milagre, e ninguém quer sair do banquete. Quem é que vai sair da presença quando tem cego vendo, aleijado pulando? Quem é que vai sair da presença quando tem pão sendo multiplicado de uma forma sobrenatural? Por quê, pastor? É ele partindo o pão, entregando o pão, e o pão crescendo na mão dele, porque é um negócio que não dá para a gente entender. Só a matemática do milagre é quem explica. E como é a matemática do milagre, pastor? Primeiro, não é exata, oh glória, ela é sobrenatural, porque 2 na mão dele é para 2. Mas quando olhamos para o texto, alguém trouxe 5 pães e 2 peixes, e 5 pães e 2 peixes não pode, na lógica do céu, ou melhor, na lógica dos homens, alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, porque 5.000 pessoas não tem como comerem a partir de 5 pães e a partir de 2 peixes, porque na lógica, porque na exata não vai bater. Mas nós não estamos lidando com alguém da terra, estamos lidando com alguém que é celestial, oh glória. Toque no ombro desse crente que está aí do seu lado e diga assim para ele: meu irmão, estamos na terra, mas o ambiente não é terrestre. Diga: a atmosfera é celestial. Então quem comanda este lugar, deixa eu ver se ele levante a mão e dê uma glória a Deus. Não se espante com o que Deus pode fazer, porque na presença de Jesus algumas coisas acontecem de uma forma diferente. Este é o problema do que chamamos na filosofia, quando as pessoas querem entender, querem conhecer para poder aceitar. Pastor, qual é o problema epistemológico? É porque é assim, eu só posso aceitar aquilo que eu entendo, e o ser humano é assim. Para tudo que ele faz, ele precisa entender. Só toca porque entende, só prega porque entende, só constrói porque entende, só cozinha porque entende. Mas quando se trata de Jesus,
João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, escute, não é todo aquele que entenda ele, porque ninguém vai entender sem que antes não aceite. Ninguém vai compreender primeiro para crer depois, porque no reino do céu é assim: primeiro você não entende, primeiro você crê e depois eu lhe revelo. Deixa eu ver se você pegou. Você crê nesta palavra? Toque no ombro desse vaso aí. Olhe para ele, olhe para ela, olhe nos olhos dele, nos olhos dela, e diga assim: com Deus, primeiro não é de baixo para cima. Diga: é de cima para baixo. Você não entende primeiro, você acredita primeiro, você recebe primeiro. Por que, pastor? Porque as coisas celestiais, elas são tão grandes, que a Bíblia chama elas das obras do amor. Aí Paulo diz assim em Efésios capítulo 3: para que possais estar fundamentados e arraigados no amor, para que possais compreender qual é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento deste amor. Paulo revela as dimensões, para cima, para baixo, para o lado e para frente, mas ele não pode determinar as dimensões. Aí ele diz assim: qual é a altura? É mais alta do que os céus, do que a protosfera, do que a ionosfera. E a profundidade é mais profundo do que os abismos. E a largura é do oriente ao ocidente. E o comprimento é muito maior do que as extremidades. Como assim, Paulo? Aí Paulo escreve dizendo: é o amor que excede a todo entendimento. Não cabe aqui. Ele é derramado no coração. Deixa eu ver se você pode adorar. Sai dessa cadeira para dar. Xerai, alabara, xerebete. Bote a mão no ombro desse vaso, balance ele aí e diga para ele assim: Deus te ama tanto que o inferno não entende, você mesmo não entende. É porque ele está dizendo: não é para entender, é para crer. Vem no glória, vem. Abra a boca para dar a batchorebetskai. Remanara semenere menemino. Elemini comanara soremiandere. Eu vou ministrar um negócio agora. Levante as duas mãos assim. Ah, o emino. Você às vezes diz assim: eu não sei como é que ele me quer. Eu não entendo porque ele ainda me usa. Porque o amor que ele tem por você é tão grande. Satanás fica doido, porque ele já fez de tudo. Já lhe manchou, já lhe empurrou, já lhe envergonhou, pensando que vai parar com aquilo que flui do altar de Deus para você. Mas ele não entende, porque quando você dobra o joelho, chora e diz assim: Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. Aí o céu vem, te abraça e diz assim: minha filha, eu te amo tanto, eu não me afastarei de ti. Eu te renovo nesta noite e te dou um abraço dizendo: apenas creia no meu amor,
Creia no meu amor. Creia no meu. Sinta o amor dele aí. Eu não posso entender como é que o Senhor chama quem ninguém chamaria, como é que o Senhor escolhe quem ninguém escolheria, como é que o Senhor toca em quem ninguém tocaria, como é que o Senhor levanta quem ninguém levantaria. É o amor que você não entende. Mas receba, receba, receba. Sente adorando. Calabio você. Aquilo que excede o entendimento é irracional aos homens. É por isso que os ateus, filósofos, cientistas e céticos não conseguem se aproximar de Jesus, porque eles querem conhecer e entender o Espírito que gerou a carne. Eles querem entender coisas que não dão para entender, é preciso crer. Porque qual era o problema dos fariseus, pastor? É que olharam para Jesus e disseram: eu vou entender esse mago, de onde ele vem, quem ele é. Aí ele chega e diz assim: Abraão viu o meu dia. Só que Abraão tinha nascido há 2000 anos atrás. Aí alguém diz assim: você é doido, você não tem nem 40 anos e está dizendo que Abraão viu o seu dia. Aí ele vai dizer assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Alamode Candiovai. Aí a mente racional vai fazer as contas. Mas ele nasceu no dia 15 de Tis do ano de 2005. Então se ele nasceu no ano 5, como é que ele pode ter visto Abraão? Como é que ele foi antes de Abraão? Não pode! Ele pode, porque qual é mais fácil? Dizer perdoado é os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta, pega a tua cadeira e anda? E o paralítico está andando. Como é que pode? Não dá para entender primeiro. Tem que crer primeiro, aceitar primeiro, adorar primeiro, levantar a mão primeiro. E depois, pastor, depois ele revela, depois ele esclarece, depois ele manifesta. Pergunta esse crente aí: e aí, vaso? Tu veio primeiro para entender, ou tu veio para crer e dar lugar? Porque o que eu faço agora tu não sabes, mas tu saberás depois. Escute isso aqui. Jesus é o Jesus do mistério. Isso aqui está contando normal ou é decrescente? É normal, né? Glória. Faz até medo olhar para esse negócio. Jesus, ele é o Jesus do mistério. Ele disse assim em João capítulo 6: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá parte comigo. Todo mundo parou, o pastor Júnior disse assim: agora danou-se. Canibalismo. Não basta ele dizer que é antes de Abraão, nosso pai. Porque a afronta é muito grande, irmão. Porque Abraão é o pai de Isaac, é o pai de Jacó. Jacó fez 12, as 12 tribos que gerou Israel. Então se esse menino que é nascido da tribo de Judá está dizendo que é antes de Abraão, que gerou Judá, está doido? Aí o que é que vai acontecer? Todo mundo sai. Porque a gente tem a tendência de desistir, de parar, quando a gente não está entendendo. Então todo mundo voltou. Os discípulos, que eram em número de 70,
pelo que o texto revela, saiu também. E ele se volta para os 12, que não tinha mais para onde ir, porque já tinham abandonado tudo há muito tempo, não dava mais para voltar atrás. Aí de repente, ele olha para os 12 e diz assim: e vocês vão embora também não? Aí Pedro olha e diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens? Escute, mas Pedro também não entendeu. Por quê? Porque se não pode nem tocar em um corpo de morto, sangue é a vida, não pode tocar no sangue de quem morreu, de animal morto, nem de um ser humano. Que dirá beber o sangue? Porque ele disse: quem não bebeu meu sangue. Diga para o seu irmão: Deus é mistério, e só fica no ambiente do mistério quem crê. Alande ouve, cande ovai. Mas a história corre. Isso é em João 6, João 13, Mateus 24, ou melhor 26, Lucas 22. Chegaram em Jerusalém. Aí Jesus diz assim: há muito tempo eu quis comer convosco esta Páscoa. Entra na cidade e procura um homem com um cântaro. Onde ele entrar, entra. Onde ele parar, chama o dono da casa e pergunta: cadê o cenáculo? E acharam o cenáculo. E os 12 entraram. Sentados estão na mesa. Terminam de comer a Páscoa. Porque o texto diz assim: e tendo comido o que? A Páscoa. Judas está na sala? Está. Por quê? Porque traidores participam de liturgias, de festas e de religiosidade. Na cerimônia da Páscoa, Judas está. Mas enquanto eles comem, João 13 diz assim, que Jesus de repente para e diz: vós todos estáis limpos, mas um de vós é o diabo que vai me trair. Pedro está no outro lado da mesa, e diante de Pedro está Jesus e João ao lado de Jesus, e Pedro faz sinal para João e diz assim: pergunta quem é. Jesus está comendo e João encosta a cabeça no peito dele e pergunta: quem é? Jesus não expõe Judas, porque Jesus não faz vergonha a ninguém. Um certo pregador conhecido diz que ele faz vergonha, mas analise o texto. Se ele fizesse vergonha, João não diria que os discípulos pensavam que ele tinha ido comprar pão para a ceia. Porque Jesus responde para João, que pergunta baixinho no peito: quem é? E Jesus nem diz quem é e não diz o nome, mas diz assim: aquele a quem eu der o bocado molhado. Aí ele pega o bocado molhado e dá a Judas. Só quem vê é João, porque Jesus sabia que João era capaz de guardar segredo. É tanto que ele é o último que fica para conhecer o segredo da consumação. Judas pega o pão e o texto diz que o diabo entra nele. Jesus olha para ele e diz assim: o que tem que fazer, faz depressa. Ele se levanta e sai. Jesus só diz que ele é o traidor, não é quando ele está na mesa, é quando ele volta no jardim: levantai e imos, porque o traidor está chegando. Porque na hora da mesa, Jesus não precisa revelar o traidor vai se levantar e vai sair sozinho dela. Você crê nesta palavra? Por quê? Porque Jesus vai revelar um segredo, e não se dá segredo a traidor. Ele pega o pão, parte o pão, dá graça pelo pão e diz: tomai e comei, isto
é o meu corpo. A luz na cabeça de Pedro, Tiago, João, o corpo. O corpo. O corpo. O corpo. Eu pensei que era o corpo, mas olha qual é o corpo. Aí parece que eu vejo Jesus dando um sorrisinho, dizendo assim: comigo é assim. Quem desiste no mistério e não continua mesmo quando não está entendendo, nunca vai ter o segredo revelado. Mas aquele que mesmo sem entender, continua caminhando e crendo. Eu não estou entendendo, mas eu não paro. Eu não estou entendendo, mas eu continuo. Eu não estou entendendo, mas eu não volto. Eu não estou entendendo, mas eu não abandono. Jesus está dizendo: eu vou te levar para o quarto alto e vou revelar aquilo que você não viu. Levante as mãos e abra a boca. Abra sua garganta de glória. Dê uma glória mais alta. Ai, 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 Eva, Zebeteremedia sai. Se você puder, por favor, pegue na mão da pessoa que está perto de você. Se você tem intimidade com ela, segura na mão dele, segura na mão dela, segura na mão dele, segura na mão dela, crê, vaso, e diga assim para ele: o Espírito está ministrando um segredo a você nesta noite. Vai ter momento que não vai fazer sentido. Vai ter momento que você não vai entender. Parece que está tudo errado. Parece que não é certo. Mas o Senhor está dizendo: não para, não desista, continue. Eu vou te levar para o lugar alto. Eu vou revelar, eu vou explicar, eu vou manifestar. Tu vai entender. Eu vou te consolar, eu vou te abraçar. Vai, 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 vai. Adore, 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 adore. Vai ser revelado. Você vai entender. Você vai compreender. Só não pare agora, porque quem desistiu não entrou no cenáculo. Os 12 que não entendendo ficaram, foi os 12 que não entendendo sentaram. Porque ele conhece o sacrifício de quem consegue crer quando não entende nada. É a coisa mais difícil do mundo. É o tempo fechado. E alguém dizendo: vai chover. E você dizendo: vai não. E alguém dizendo: mas não vai dar certo. E você dizendo: mas eu tenho promessa. Alguém dizendo: vai pagar como? Não sei, eu vou orar. E Deus lá do céu dizendo: é isso aí, meu filho. É isso aí, minha filha. Não desista, não pare. Eu estou contemplando tudo. A roda vai girar, a roda vai girar. Tem muita gente que vai trocar de lugar. Eu vou fazer o milagre acontecer para você. Eita Deus, que negócio forte desceu aqui. Levante as duas mãos abertas para o céu. Abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos, abra as mãos. Está descendo uma graça de Deus nesta noite aqui. Uma unção de restituição. Deus está comunicando a mente de alguém. Eu sou justiça. Eu sou equilíbrio na balança. Eu estarei revelando. Eu estarei manifestando. Tu não me estás entendendo agora. É porque o céu trabalha no mistério. E aqui não é para racionar. Ei, racionalista, não é lugar para você. Porque tem coisa que não dá para racionalizar. Ou tu crê, ou tu não crê. Ou tu entra no mistério, ou tu vai para casa. Mas nesta noite, só quem crê, abre a boca. Só quem crê, entra, vai.
Súria, Reminicande Orevácia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Abra a boca para dar glória. Ele está visitando o coração de crente, de crente, de crente, de crente, de crente, de crente. Eu creio, eu creio. Já foi falado do corvo, já foi falado do anjo. É para quem crê. Súria, ninguém sai da presença dele. É milagre dentro de milagre. E ele olha para os 12 e diz assim: entrem no barco e vão para o outro lado. Eu vou despedir a multidão aqui. Ele vai despedindo a multidão, pastor Júnior. Vai entardecendo, a noite vai chegando, oh glória. Os discípulos entram no barco e vão atravessar os quilômetros do lago de Genazaré para a banda de Gadara. Mas Jesus está ali naquele instante. O texto vai dizer que enquanto eles estão indo para o outro lado, o vento se levanta e o vento sopra muito forte. E toda vez que o vento se levanta no mar, o primeiro efeito que ele causa no mar é a onda, porque só tem onda se tiver vento. Se não tiver vento, não tem onda. A única possibilidade de onda sem vento é uma mobilização em placas tectônicas, que não é o caso do lago de Genazaré. Então, se o vento não soprar, a onda não levanta. É por isso que todas as vezes que você lê o texto na travessia que ele está no barco, a primeira ordem não é para o mar, a primeira ordem é para o vento. Por quê, pastor? Porque se o vento se aquietar, a onda também se aquieta, porque é o vento que levanta a onda. Aí ele vai dar um grito, ele vai falar com a origem do problema. Olhe para esse vaso aí, aponte o dedo de profeta para ele, levante a sobrancelha direita e diga assim para ele: você está entendendo aquele rebuliço que está acontecendo? Ó, mistério, tem uma origem. Jesus conhece a origem do problema e vai dar uma ordem nesta noite, dizendo: se aquiete, e vai haver calmaria. Vai haver calmaria. Você pode aplaudir, aplauda ele, que ele está presente aqui. Calmaria. E enquanto o vento sopra, e o que é que o vento faz, pastor? Ele começa a combater contra o barco. E por que é que a Bíblia diz que o vento é contrário? É porque desta vez a direção do destino é contra o caminho do vento. E por que é que Jesus faz isso? Porque ele quer me ensinar que o barco de quem tem chamada tem hora que vai ter que navegar na direção contra o vento. Para quê? Para testar o barco e os marinheiros do barco. Por quê, pastor? Porque navegar quando o vento dá nas costas ou na direção do vento é só abrir a vela que o vento leva o barco. Tem hora na sua vida que você não faz esforço para nada. Tudo dá certo em determinadas direções. Você era para vender 1, vendeu 10, nem pediu. Você chegou e nem procurou, lhe procuraram e você fechou o negócio. Mas tem hora que a direção é contra o vento. Aí não adianta armar a vela. Tem que guardar a vela e pegar o remo. Por quê, pastor? Porque na direção contra o vento você não tem carona na vela. Você tem que ter braço para remar.
Só que o vento era tão forte que eles ficaram parados. Escute, parados, não conseguiam atravessar. E enquanto isto acontecia, lá, Marcos diz que da montanha Jesus via, porque Jesus subiu para orar. E ele vai orar, irmãos. E o texto diz que era o cair da tarde. Jesus despediu a multidão e começou a orar. Aí eu fico pensando, pastor Júnior, Jesus, depois que termina uma tarde de um congresso, de milagres, de sinais e prodígios, ele estará acabado. Irmãos, a gente que vive pregando por aí, depois de um culto, a gente fica somente o caco. Você não sabe a força que se faz para pregar. Dói o peito, dói as costas. Uma vez aqui eu preguei na conferência dor de tarde e de noite. No outro dia eu fiquei com dores, fui bater no hospital. Mas era uma crise de quê? Era uma crise de gases, de tanto falar. Mas dói o peito, dói as costas. Você não tem noção. Mas escute, Jesus quando termina, ele não vai para o hotel tomar um banho de ducha quente, pedir uma macarronada, sentar uma coca, comer, deitar e dormir. Ele termina de fazer milagre e corre para o monte e ele vai orar. Aí ele começa a orar no entardecer, na primeira vigília, e ele ora de 6 às 9. Entre a segunda vigília, ele ora de 10 às 12. Entre a terceira vigília, ele ora de 1 às 3. Chega a quarta vigília, 3 às 6 da manhã, ele ainda está orando. Aí diz a Bíblia que de repente ele termina de orar. Aí ele desce e lá vem ele da oração. E aqui eu preciso dizer a você alguma coisa. Já são 9h13, de 9h30 eu paro. Quem diz amém? Oh, glória. Escute aí, irmão, só mais 15 minutos. De repente, Jesus estava descendo da oração. E Jesus, é preciso dizer, quando estava na terra, ele estava em um modo, ele estava em um estado que a teologia chama de estado de humilhação. E nesse estado de humilhação, ele está esvaziado. Paulo escreve e diz que ele, tomando a forma de homem, fazendo semelhante aos servos, ou tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, esvaziou-se da glória. É por isso que quando ele vem como o homem, ele vem como o segundo Adão, e nesta sua vinda, ele vem nas dependências humanas. E o pastor, como é que se explica a sua 100%alidade, ou 100% homem e 100% Deus? Ele é 100% homem, porque ele tem natureza de homem, nasceu como homem, tem carne de homem, tem mente de homem, tem alma de homem. Ele veio como homem. E por que é que ele é 100% Deus? Aí Atanásio explicou isso quando fez o tratado contrário, combatendo a heresia, dizendo que Jesus não era Deus, porque como homem Jesus não sabia aonde Lázaro estava. Como homem Jesus não sabia quando era a vinda do Filho do Homem, porque perguntaram: quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu e disse: nem o Filho, ele e nem os anjos sabem. Então, se ele não sabe, ele não tem onisciência. Se ele não tem onisciência, disseram, não pode ser Deus, porque Deus, ele tem onisciência. Então, como é que explica, pastor? Aí Atanásio explicou, falando acerca da teoria de uma só substância, dizendo: preste atenção, uma abelha, ela é capaz de produzir mel, mas somente uma abelha pode gerar outra abelha. Assim sendo, um carneiro pode gerar outro carneiro. E aí não me entendi. Jesus, quando ele foi gerado no ventre de Maria, mas não foi gerado de um sêmen humano, não foi gerado de um sêmen de José. Então ele não é filho de José, ele é o filho unigênito de Deus. E quem é que gerou o corpo dele? Lucas escreveu dizendo: não é para quem entende, é para quem acredita. Descerá sobre
ti a virtude do Altíssimo, e o poder do Espírito te envolverá. Aí Maria disse: mas isso é impossível, porque eu sou virgem. Aí parece que eu vejo uma dizendo: Maria, você não lembra que Deus usou Isaías? Isaías profetizou um negócio que até mesmo ele ficou pensando: mas Senhor, não é uma mulher conceberá? Não, Isaías, não é para entender, é para quê? É uma virgem que vai conceber, mas isso não é lógico. Olhe para esse crente aí e diga assim: quando Deus falar, não duvide, não raciocine, não tente entender, obedeça e creia. Dê uma glória agora. Jesus é feito, gerado pelo Espírito Santo. Aí João, que sabia guardar segredo, foi no céu, voltou e viu ele, o cordeiro, o leão, ele em terra, ele em cima, ele embaixo, humilhado, glorificado, exaltado, em carne, em glória. Eita, é muito mistério. João escreve e diz assim: ele é o único gerado. Então como é que ele é Deus? É porque ele é gerado de Deus, e só Deus pode gerar Deus. Mas estando aqui, ele se limita até a ressurreição. Por quê? Porque até a ressurreição, só depois da ressurreição, é que ele diz assim: todo poder é me dado. Depois que ressuscita. Por quê? Porque depois que ressuscita, ele já está em corpo glorioso. Então depois que ele ressuscita, ele já consumou a obra. Então ele volta ao estado dizendo: todo poder me dado, onipotência. E depois diz assim: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século, onipresença. Já está restaurado. Mas enquanto ele está na terra, como é que ele sabe, pastor? Isaías 11 verso 2: pousará sobre ele o Espírito do Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de conselho, de fortaleza. As 7 manifestações da plenitude está nele. E em Lucas capítulo 4 diz assim: e Jesus cheio. Ele é o primeiro homem a ser totalmente pleno antes da descida em Pentecoste, porque ele é a primícia. Aí Jesus está cheio, aí ele chega cheio, aí alguém pensa mal dele, aí o Espírito revela: está pensando mal de você. Aí eu estou sabendo. Por isso é que você encontra, e vendo Jesus o pensamento deles, e vendo Jesus o coração dele. E quem é que revela? É a plenitude do Espírito que estava sobre ele. Mas ele, como homem, vivia orando. Porque alguém poderia dizer: mas Jesus era Jesus. Se eu fosse Jesus, como alguém pensa, era praticamente um Thanos. Era só estalar o dedo, pá, resolveu. Não, ele tinha que orar. Aí ele ia orar. A palavra grega é proseuchomai, comunicação. A palavra grega é aiteor, intercessão. A outra palavra grega é deomai, oh glória, pedido. Porque alguém pensa que orar é só pedir. Senhor, me dê, Senhor, faça, Senhor, resolva. Aí ele me trouxe aqui para dizer na noite profética da primeira vez que eu vou pregar a você: eu não quero só você me pedindo, não,
porque eu estou cansado de uma geração interesseira, está me achando com cara de atacadão. Eu quero providência, eu pego. Eu quero livramento, eu prego. Eu quero ir lá nos frios da revelação, eu pego. Jeová, não, meu filho, eu não quero você só pedindo. Eu tenho prazer em lhe dar, mas eu quero uma coisa com você. E o que é? Eu quero comunicação. Toque no ombro desse vaso aí para eu terminar. Falta 9 minutos. Toca no vaso aí e olhe para ele e diga assim: o Espírito Santo está dizendo a você que o segredo está na oração. Diga: oração não é só pedir. Diga: oração é intercessão. Diga: oração é comunicação. Diga: o céu lhe preparou com um véu palato, com um aparelho fonador. Diga para ele: diga, com traqueia, com garganta, com língua, com dente, com entradas nasais, com cérebro, com conete que become placemina. Pastor Moroni, o que é isso? Deus está dizendo: eu fiz um ser inteligente, com ouvido para ouvir e boca para falar. Eu fiz você para falar comigo. Só quem pode, meu Deus. Deus. Dê um abraço em você mesmo aí, por favor, cruze os braços. Dê um abraço em você. Agora diga assim para sua alma: minha alma, eu fui criado, eu fui formado para comunicação. Diga: Deus me fez e me deu capacidade para falar e para ouvir. E a primeira pessoa com quem eu tive contato no jardim do Éden, Adão, foi Deus. Ora, 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 ora. Abra a boca para glorificar a Deus. Você nasceu para orar. Ele fez os animais, mas não deu um intelecto cognoscível aos animais. Mas ele fez o homem para conversar com o homem. Jesus orava. E o que é que a oração faz, pastor? Primeiro, a oração atrai a atmosfera do céu para a vida de quem ora. A oração atrai a atmosfera do céu para a vida de quem ora. E quando a atmosfera do céu desce, não é a atmosfera do natural, é a atmosfera do sobrenatural. Ele desce da oração, a atmosfera está em movimento. Ele chega na praia, ele tem um corpo de ar, de carne, de osso, de carbono, de uma massa, de moléculas químicas extraída da sua natureza. E quando ele vai entrar nas águas, a molécula do corpo, o peso da sua massa é mais pesada do que as moléculas de hidrogênio e de oxigênio. E pela gravidade da protosfera, a gravidade diz: o que é mais pesado desce, o que é mais leve sobe. Mas ele não vem com a atmosfera da terra.
Deixa eu ver se você está entendendo o mistério aqui. Ele vem com a atmosfera de quem ora. Aí ele pisa na água. A água entende. O que, pastor? A atmosfera mudou. Quem ora chegou no recinto. Tem que afundar. Não, mas não vai afundar. Por quê? Porque quem ora chegou. E está acontecendo o quê? Está havendo uma mudança nas moléculas dos elementos que estão no recinto. Aonde crente chega, urubu vira garçom, portão de ferro se movimenta, mar vermelho se abre. Ai, dá vontade de correr feito doido. Aí ele vem andando. Michael Phelps veio nadando. Medina veio surfando. E Jesus veio andando. Ai, show! Lá vem ele por cima. Lá vem ele por cima. Lá vem ele por cima. Pega. Lá vem ele por cima. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. É pra comanaca choquemi. Chocaraba sai. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Sente a presença aí. Ele está chegando. Olha a mudança na atmosfera dele. Quem está no meio? Os 12. O barco não anda. Porque tem hora que Jesus dá ordem e você pensa que porque ele mandou tudo vai dar certo de cara, né? É surpresa. Tem hora que ele manda e dá errado. Mas não vai dar errado toda vez. É só para trabalhar uma área na sua vida. É. Porque ele não está levantando um exército de playboyzinho e patricinha. É de guerreiro. E guerreiro, pastor, é cheio de marcas. Tem corte aqui, tem corte aqui, tem trauma aqui, tem trauma ali. Vem mancando, vem andando, mas vem de pé. Apanhei, mas não perdi. Apanhei, mas não parei. Apanhei, mas não desisti. Porque tem gente que se não der a marroquina não vem. Se não der a progressiva não vem. Tem obreiro que se não comprar o terno novo não vem. Vigia a terra. Ele não quer. Oh, meu Deus. Ele vem se aproximando e de repente os discípulos estão no barco. E pelo menos quatro. Eu disse 4. Tiago, João, André e Pedro eram pescadores de nascença. Nasceram na família, acostumados com os peixes, barbilhões, sardinhas e outras espécies. Mas de repente uma nuvem, ou melhor, no meio da tempestade. Eu morei 1 ano em Gaibu, praia, no litoral sul. E quando a noite é chuvosa, você olha para o mar na chuva de noite, você não vê limite de céu e terra, porque fica turva a visão. Mas numa noite de lua, você vê o mar e vê o céu. Mas na penumbra da tempestade, tem um negócio se movimentando. O que é aquilo que está ali? Barbatana de tubarão não é, que aqui não tem. O que é que aquilo está? E ele está vindo. Irmão, os discípulos começam a se assustar. E para assustar pescador, irmão, é igual você estar no avião e olhar para a cara da aeromoça. A primeira vez que eu veio de avião para pregar num evento, e eu fui para Camboriú, e em 2010, não para pregar, mas eu fui para cultuar lá. E aí eu fui levado e eu estou no avião, e ele tremia e balançava e olhava para a aeromoça. Porque se ela ficar com medo, eu posso morrer. Porque está o avião tremendo e ela, salgados, guaraná ou água, o negócio balançando e ela, boa tarde, senhor. Então se ela estiver sorrindo e oferecendo lanche, é porque está tranquilo o negócio. Mas se ela se sentar, botar o cinto e fizer o sinal da cruz, pode chamar Jesus.
Eles são pescadores e olharam e viram um negócio que eles nunca viram. E começaram a temer, e alguém gritou: é uma assombração, é um vulto. A ideia de fantasma é uma ideia grega. O que é isso? Jesus gritou e disse: não temam, sou eu. Oh, aplauda Jesus aí, Ele está chegando. E quando Ele chegou, Ele parou a uma certa distância que não dava para ver. Ele podia chegar perto, sim ou não, e revelar-se, mas Ele parou numa distância em que não dava para ver racionalmente. Por quê? Porque todas as vezes que Deus for tratar a nossa fé, nunca será lógico. Você nunca terá a certeza sua, você terá a certeza divina. Ou seja, ou você crer, ou você não vai. Porque Ele para, e quando Ele diz: sou eu, os 12 ficam olhando assim: eu quem? Aí Pedro diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá. Quando a gente ora, que atrai a atmosfera do milagre, até quem não ora e está perto da gente é beneficiado. Pedro não estava orando, mas Jesus estava. Sabe por que teu filho não morreu? Porque você estava orando. Armaram uma arapuca para tomar a moto, matar e levar, e não aconteceu, porque você estava orando. O carro capotou e ninguém morreu, porque você estava orando. Deus está falando. Pedro estava dormindo na prisão, e a igreja estava orando, e as algemas caíram, e o portão se abriu, porque a oração traz a atmosfera. Para eu terminar, senão eu não paro de falar, escute isso aqui. Pedro diz assim: se és tu, mande que eu vá. O texto que eu li, vem. E Pedro descendo, irmão, imagine a cena. Pedro cresceu na praia, e no capítulo 8, ele estava acordando Jesus com medo, dizendo: mestre, não se te dá que perecemos, vamos naufragar. Por quê? Porque ele tem exemplos, e o mar faz medo, porque o mar é grande, e o mar engole tudo que está sobre ele. O mar é terrível, o mar é indomável. E Pedro com certeza já teve experiências de perda de amigos pescadores que foram engolidos pelo mar. Mas naquele dia é o dia da vingança do pescador. Por quê? Porque Jesus diz assim: vem. Aí Pedro bota o pé para fora. Eu penso que Tomé disse assim: Pedrão, não vai não que tu afunda. Tinha 12, mas só um teve a coragem de botar o pé fora do barco. Aí a Bíblia diz que tem vento e tem onda. Pedro vai colocar o pé no barco, para fora do barco. Olha a cena. Quando Pedro coloca o pé nas águas, o que aconteceu com Jesus vai acontecer com Pedro. Porque era para Pedro afundar, mas o pé de Pedro vai encontrar apoio nas ondas e apoio no vento. Olhe para esse crente aí, dê um sorriso para ele e diga assim para ele: quando você acreditar, tomar posse e tirar o primeiro pé do barco, a primeira coisa que você vai sentir é apoio no meio desse vento. Porque quando todo mundo esperar você afundar,
seu pé vai achar apoio. E alguém vai dizer: está pisando aonde? Eu não sei, mas está duro, eu vou pisar. Solta que eu vou colocar o outro pé. Aí ele coloca o outro pé, aí ele não afunda. Aí quem está no barco está dizendo: meu Deus, desceu do barco e não afundou. Aí lá vai Pedro: é hoje, é hoje. E Jesus dizendo: vem Pedrão, chegou a hora da vingança, chegou a hora da virada. Parece que eu vejo Pedro, pastor João, dizendo: mar, todas as vezes na minha vida que eu estive em você, eu estava no barco, mas hoje eu estou em cima de você. Você já engoliu meus amigos, meus parentes, mas hoje eu quero ver você me engolir. Quem mandou andar? Só quem pode adorar deu a glória a Deus. O mar é assim. E eu termino agora. Palavra hebraica chamada Yam. Gênesis 1:10. Ajuntamento das águas. Por quê? Porque tem um mistério nas águas. E qual é? A Bíblia não fala de quando foram criadas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma vazia. E o Espírito se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E fez Deus separação das luzes e as trevas. E disse Deus: haja expansão. E fez Deus separação de águas e águas. As águas de cima em um estado, as águas de baixo em outro estado. E Deus diz no Salmo 104: pela tua palavra as águas correram e se juntaram no lugar. Aí ele disse a Jó: coloquei ferrolho e dei um limite, juntei as águas e chamei o ajuntamento mar, e a porção seca terra. E disse ao mar: até aqui, daqui você não passa. Aí o mar tem as águas, mas ele não pode sair de onde Deus determinou. Mas o vento sopra. E quando o vento sopra, aí o mar começa. Vai para lá. Levanta a onda baixa. E o que estiver no mar vai sofrer o efeito do mar. Oh glória. Lá vai a onda. Aí é por isso que quando João entrou no céu, em Apocalipse 22, diz assim: viu o novo céu, a nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra já passaram e tudo se fez novo. Viu a árvore da vida, viu o rio da água da vida, mas o mar já não existe. Por que é que ele vê o rio e não vê o mar? Por que é que tem rio, mas não tem mar? Porque quando Deus cria o rio no jardim, Ele cria um caminho para o rio. O rio não passa para não dar vida, porque a ideia dos rios eram de regar. A ideia dos rios eram de dar vida ao jardim. Por isso ele tornou os rios no local que ele chamou de paraíso. Mas o mar é inquieto e o céu não é lugar de inquietação. Aí Deus está dizendo assim: sabe por que este mar já não te engoliu? Porque quando ele se levanta, que a onda vem, que o vento sopra e ele se agita, ele vai para cima de você. Mas tem uma ordem. Ele bate na ordem e volta. Ele bate na ordem e volta. Aleluia. Por que é que Jesus vem por cima dele, pastor? Para dizer a você um segredo nesta noite. Eu vim dizer que aqueles que vivem na oração
não viverão subjugados pelo mar das circunstâncias da vida, porque eu desci para dizer: tem coragem, pisa nas águas, tem coragem, vem por cima, tem coragem, sai do mar. Apocalipse 17:14, as águas são as nações. Salmo 46, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Por quê? Porque o que a Bíblia diz assim, que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro e presente na angústia, pelo que não temeremos. Ao que, pastor? Pelo que não temeremos quando as águas, o que são as águas? São as nações, são os povos, é a tipologia dos coraitas. Quando aquela multidão veio com Josafá, e o que foi que os coraitas fizeram? Eles eram quem vinham tocando na frente, e viram aquela multidão, disseram: lá vem eles, olha a onda, lá vem eles, vai entrar, vai matar, vai acabar. Mas está escrito: o Senhor quebra o arco, corta a lança, queima o carro, acaba com a guerra. Por quê? Porque Ele domina o mar. Aplauda Jesus nesta noite. Olhe para esse irmão, e eu tenho que terminar agora é sério. Olhe para esse irmão, olhe para ele aí, aponta o dedo para ele, diga assim: 3 coisas Deus fez com o mar e vai fazer com você. Diga: ou o mar se acalma, ou o mar se abre, ou você vai pisar em cima dele. Só quem acredita, só quem acredita. Só quem acredita. Dá uma glória para Jesus. Fique de pé. Abra as mãos. Feche seus olhos. Feche os olhos. Três atitudes para viver o sobrenatural. A primeira: tome posse da palavra. Pedro só desceu porque Jesus disse: vem. Se você crer, você não vai andar na sua lógica, mas vai viver o sobrenatural de Deus. Porque tinham 12, somente um desceu. Por quê? Porque a maioria nunca vai. Não espere apoio da maioria, porque a maioria vai dizer: é doida. Ele perdeu o juízo, ele tem que ser internado, ela está tentando a cabeça. Mas na hora em que virem você andando por cima, quando virem o prédio comprado e a galeria feita, eita! Quando virem a confecção exportando para fora do Brasil, quando virem a picape chegando 0 quilômetro, quando virem seus filhos sendo batizados no batismo na igreja, a plenitude da graça, eita glória, eita glória, eita glória, eita glória. Não espere a multidão, não espere alguém, é para quem crê. Pedro creu e disse: se o Senhor está mandando, eu vou. Eu estou dizendo a você nesta noite, Salmo 1 está escrito que aquele que medita de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação correta, e tudo que fizer prosperará. É para quem crê, vai dar certo. 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 É para quem crê. O que, pastor? O ser é protegido. Só vai morrer quem for morrer. Se não for morrer, não vai morrer. Aprenda isso. Quem tem a chave da morte e da vida é Jesus.
Se Ele lutar, se Ele lhe chamar, você vai de uma parada cardíaca, vai de um soluço, vai de um arroto, vai de uma batida. Mas se Ele não for lhe chamar, vai pegar Covid, vai tirar Covid, vai dar chikungunya, vai dar zika vírus, vai dar derrame, vai dar o que der, vai bater, vai voltar e vai agradecer. Por quê, pastor? Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu abra a mão assim e diga assim: eu tomo posse da garantia da vitória. Diga: a partir de hoje eu não fico mais no barco dos comuns, porque o melhor lugar não é onde todo mundo está, é aonde Jesus me chama para estar. Só quem pode abrir a mão, abra a boca. Ala prace pede come camandepla derere giminai alabara gabadaga surimi shewimi kamase surimi kabadara suria. Adore, adore, adore. Me traz Adore. a Adore. dor pra respirar e me faz andar.